Estou de volta em mais um vídeo para o canal Tempter 60. E hoje aqui eu vou indicar uma HQ que, por mais incrível que pareça, é da Marvel. E por mais que a Marvel hoje, né, ela esteja totalmente enraizada no woke, essa HQ, pelo menos na minha opinião, é a prova de que a Marvel ainda consegue entregar materiais de qualidade. E olha só que interessante, essa HQ é nada mais e nada menos do que uma HQ do Incrível Hulk. E além dela ser do Incrível Hulk, ela é da era vintage, da era de bronze dos quadrinhos, da era de bronze lá, né, no final dos anos 70, né, enfim, né, a era vintage dos quadrinhos. E que HQ fenomenal, fenomenal. Eu me surpreendi positivamente, embora, como eu já estava meio que acompanhando as atualizações, né, da história que está publicada nessa HQ, que foi publicada nessa HQ, é uma história que é praticamente um one shot, um especial do Hulk, ao lado do Rei dos Monstros Godzilla. Em junção ali com a empresa que detém os direitos autorais do Godzilla. Enfim, monstro gigantesco, nuclear, né? Monstro atômico. E aqui temos o Hulk ao lado do Godzilla. Nossa, e que história do caralho, hein? Uma história, olha só, prestem atenção no que o Tempter 60, o titio aqui, está falando. Uma história do Incrível Hulk do caralho, em períodos em que o Hulk está passando pela maior desconstrução de toda a sua vida, que é na série do Philip Kennedy Johnson, que é o Run Woke, né, o Run panfletário, totalmente de esquerda, que visa desconstruir o imortal Hulk, na minha opinião. Mas isso aí é outro assunto. Eu não estou aqui para falar do Run do progressista woke xaropão Philip Kennedy Johnson. Estou aqui para falar do one shot Godzilla vs. The Incredible Hulk, da era vintage, Marvel Comics, foi publicada hoje lá nos Estados Unidos, tá? Se derem uma garimpada aí nos scans, vocês já vão poder ler. E se vocês quiserem ver detalhes sobre essa HQ, né, esse especial, na verdade, esse one shot, vocês podem acessar o cavernadohulk.blogspot.com, porque lá eu coloquei todas as imagens e eu deixei um review detalhado, sem dar muitos spoilers na parte do texto. Embora que vocês vão ver os spoilers na imagem, mas no texto do review que eu fiz, vocês não vão ver muitos spoilers ali. Assim como vocês não vão ver, não vão ler spoilers desse vídeo, não vão ouvir, na verdade, spoilers desse vídeo, né? Vocês não vão ouvir e não vão ouvir spoilers e nem ver as imagens, tá? Eu vou me abster aqui, eu não vou mostrar as imagens e não vou narrar spoilers desse one shot. Mas eu vou dizer para vocês aqui, se você que está aí do outro lado é realmente um fã do Incrível Hulk, Robert Bruce Banner, o alter ego do Bruce Banner, o Hulk, monstro, aquela expressão criatura mesmo, totalmente anos 70, poderoso, com aquelas histórias que eram até meio intensas na época ali, né? E tinha várias lições em cada página final que elas apresentavam, né? A página final que encerrava as histórias apresentava várias lições ali, né? Lições de moral, na verdade. Não é falso moralismo, não. Lições de moral. E aqui nós temos o Incrível Hulk ao lado do Godzilla. Godzilla, personagem de filmes de terror japonês, né? Filmes de monstros, que o Godzilla foi criado graças à arrogância do próprio homem, né? Enfim, ele é o resultado de tudo isso, a arrogância do homem, enfim, né? Que polui tudo que toca. Quando eu digo arrogância do homem, não estou falando aqui no termo feminista, não. O homem, na verdade, ele tem aquele lado dele perverso que ele quer destruir a natureza, ele quer destruir tudo. E ele corrompe tudo que toca em prol de poder, de riqueza e em prol de se elevar, né? Isso é o ser humano, tá? E o Godzilla, ele nasceu fruto disso. Enfim. E quem escreve esse one shot é um cara chamado Jerry Duggan.
E quem é o Gerry Duggan? O Gerry Duggan, meus amigos, é um cara que já escreveu um run muito promissor do Incrível Hulk, onde o Hulk ele acaba adotando um super intelecto. Adota não, né? Termo meio bosta que eu me referi aqui. Ele acaba tendo super intelecto, né? Não, ele acaba adquirindo um super intelecto, né? Não é adquirindo, né? Como diz o Central HQ, adquirindo super intelecto, e ele fica hiper inteligente. E nesse run do Gerry Duggan, o Hulk, ele simplesmente ele cria uma inteligência artificial que depois acaba virando as costas para ele. E isso deixou margens para futuras sequências desse run. E nesse run do Gerry Duggan, o Gerry Duggan ele trabalha até mesmo o Maestro, a versão futurista do Hulk, mas é um Maestro muito mais monstruoso, maquiavélico, aquele Maestro que provoca carnificina, uma versão do Hulk de que de fato mesmo ultrapassou até mesmo aquela concepção na época desenhada pelo George Pérez na minissérie Futuro Imperfeito em 2 partes, escrita pelo Peter David. Enfim, ou seja, falando do Gerry Duggan no geral como escritor, o cara com o Hulk, pelo menos o que eu vi na época e o que eu vi nesse especial aqui, ele soube focar em períodos do personagem em questão que de alguma forma entraram para a história dos quadrinhos. O Gerry Duggan, no run dele, ele focou muito uma abordagem criativa dos anos 90 no Hulk, muito inspirada nos pontos positivos que o Peter David escreveu na época, ele deixou, né? Por mais que eu não goste do Peter David, ele deixou alguns pontos positivos ali que a gente tem que, né, reconhecer. E aqui no Godzilla vs Hulk, o Gerry Duggan ele tem o trabalho ele tem na verdade a missão do Gerry Duggan como escritor de retratar como seria um confronto do Incrível Hulk com o rei dos monstros Godzilla. E a gente sabe que o Godzilla é uma fera nuclear, cara, que não é qualquer um que derruba ele, né? A gente sabe muito bem disso. E aí muitos perguntam do outro lado, Tempter, quem é que vence nesse confronto, né? Vamos lá aderir ao Central HQs. Hulk versus não sei o que, Hulk versus não sei o que lá, o Hulk versus aqui, Central HQs que eu vou na Amazon. Não, deixando a zoeira de lado aqui. Mas quem vence no confronto Godzilla versus Hulk? O Hulk vai esmagar o Godzilla mata o Hulk, mas porque o Hulk não sei o que lá? Não, o que você... na verdade, eu não vou nem dar muitos spoilers, cara, mas vocês não devem esperar um confronto nesse especial One Shot. O que vocês devem esperar é uma história muito bem contada. É um roteiro bem escrito. E um roteiro bem escrito é a marca do Gerry Duggan para com o trabalho que ele fez com o Hulk, não só em Godzilla vs Hulk, como também o Hulk na época lá que ele trabalhou o Hulk, fazendo ele adquirir um super intelecto, tá bom? Quero deixar isso claro. Mas é claro que muitos estão perguntando, cara, eu quero ver o Godzilla vs Hulk pra eu contar lá pro Central HQs. Tô zoando aqui. Enfim, vocês, de alguma forma, vocês vão ver duelos aqui. Duelos. Isso tem. É uma história de monstros gigantescos e temos o Hulk, né? Mas é o seguinte, cara. Além do Hulk, nós temos aqui o Bruce Banner. Dr. Robert Bruce Banner, físico nuclear. E o Hulk aqui, se você já é habituado com a série televisiva lá na década de 70 e na década de 80, e até mesmo nos 3 telefilmes lá, vamos contar tudo. Série da década de 70, década de 80, mais os 3 telefilmes do Incrível Hulk. Se você já é habituado com aquele run do Bruce Jones, que eu considero um dos melhores do Hulk, que é digno de várias revisitadas no decorrer dos anos, você já é habituado com aquele Hulk que aparece bem no final de uma trama, e no começo quem comanda é o Bruce Banner, eu tenho certeza que você vai achar esse one shot do caralho, como eu achei. Vamos lá, vê a nota, dê uma conferida depois na nota que eu deixei lá no cavernadohulk.blogspot.com. Vamos lá, os curiosos aí, vamos lá ver.
Que pra comentar mesmo, vocês não comentam ali, né? Vocês só ficam vendo os posts do Caverna do Hulk. Beleza, tudo bem. Então, o que vocês devem esperar aqui em Godzilla vs Hulk é um roteiro muito bem escrito e um grande desenvolvimento por parte da narrativa, seja no Hulk como também no Godzilla, e até mesmo nos personagens que tem uma grande participação aqui, como o General Thunderbolt Ross, e que inclusive o General Ross ele comanda uma força-tarefa chamada Thunderbolts. Eu falei nos Thunderbolts. Agora o pessoal lá que é fã do MCU vai ficar eufórico. Thunderbolts aqui no Hulk, no Godzilla vs Hulk. Vai ter Thunderbolts aqui, cara. Agora eu fiquei muito animado. Que legal, cara. Thunderbolts. Mas é o seguinte, não é o que vocês esperam, cara. E o que faz de uma HQ ou história em quadrinhos... o que faz de uma história em quadrinhos algo muito foda, Marvelous, né? Como a Marvel era na época Marvelous, deixar os leitores maravilhados, é quando ocorrem situações imprevisíveis, quando a trama ela é imprevisível a ponto de deixar o leitor assim fissurado, né? O leitor assim com aquela adrenalina, querendo mais alguma coisa, né? Assim, adrenalizado, existe o termo, o leitor com adrenalina, o leitor naquele suspense, o leitor fervoroso, é isso que faz uma história de quadrinhos, ainda mais uma história de quadrinhos do Incrível Hulk, se tornar praticamente digna de várias revisitadas no decorrer dos anos, cara. Ou ela é uma história de quadrinhos cult, ou é clássica. Aqui, cara, na minha opinião, eu acho que vai se tornar um clássico no decorrer dos anos. Por que um clássico? Porque a arte do Giuseppe Camuncoli, que inclusive já ilustrou a capa de um especial chamado Monster Side Hulk, que eu adoro. Tem Peter David ali, tem Jeff Parker, tem outros escritores, uma história de monstros e terror mesmo. Não é o terror que vocês estão vendo hoje, não. Esses caras deixam sua marca. Bom, o vídeo já está se estendendo, eu já falei demais aqui. Se vocês são fãs de O Incrível Hulk, se vocês se importam com o personagem, eu sugiro, recomendo na verdade, que vocês leiam esse especial, porque até sair do Brasil pela Panini vai demorar muito, e vão lá, cara, vão lá e leiam, perca tempo, tem internet pra ler, pô, pra procurar as coisas boas na internet, enfim. Leiam esse especial do Incrível Hulk, esse one shot, cara, que vocês vão saber do que eu tô falando, tá? Eu achei do caralho. Se eu fosse avaliar, é nota 9.8 de 10. Godzilla vs Hulk. Hulk, Godzilla, o rei dos monstros versus o mortal mais poderoso da face da Terra. Eu sou o Taper 60 e você está no canal Taper 60.